E aí, meus amigos, chegando para mais um vídeo para a gente falar de 3 dos 4 classificados até então na Champions League. A gente vai falar de Chelsea, de Milan e de Benfica. 3 equipes em diferentes estágios, em diferentes momentos, mas que cada uma tem sua particularidade interessante. Vamos começar falando do Benfica, porque eu acho que tem potencial para ser uma das surpresas dessa Champions. Dependendo de quem vier nas quartas de final, o Benfica tem sim capacidade de chegar à semi. Inclusive um adversário muito interessante para equipes como o Bayern, como o City, que eu acho que se classifica, por mais que o primeiro jogo tenha sido empate, porque o funcionamento do Benfica na temporada é muito interessante. É um time ofensivo, de qualidade, de ataque veloz, transição rápida, que cria muitas chances e que conta com algumas peças de muito potencial. O próprio Gonçalo Ramos, que na partida da classificação 5-1 para cima do Clube Brugge, deixou 2 gols e uma assistência. O Rafa Silva, peça experiente, mas é muito rápido, tem drible curto, mano a mano interessante. Você tem na defesa o Grimaldo, um cara que consegue pisar à frente muito bem, importante na criação, chega muito bem à frente. Outro símbolo também dessa mescla da juventude da base forte, que surge com o Gonçalo Ramos, que surge com o Antônio Silva, que surge com o próprio João Neves, com os experientes e consagrados jogadores que já estão no clube há mais tempo, como o Grimaldo, como o Rafa Silva. É um time construído pelo Roger Schmidt nessa temporada, que ele assume lá no início e que consegue ter um domínio interessante na Liga Portuguesa e surpreender na Champions. A gente tem que lembrar que o Benfica foi o responsável por deixar o PSG em segundo e mandar o PSG enfrentar o Bayern. PSG eliminado. O Benfica passa em primeiro por mérito e sem perder para o Paris Saint-Germain, que era considerada a potência do grupo, eliminando de quebra a Juventus. O grupo do Benfica era PSG, Juventus e Maccabi Haifa. O Benfica passou em primeiro. É um time que já mostra desde a primeira parte da temporada esse potencial e que continua em alto nível para a segunda parte. Com o Gonçalo Ramos crescendo de produção, tem 34 jogos na temporada, 23 gols e 9 assistências, um ataque veloz, criativo, intenso. Um time que consegue marcar alto e consegue se defender com qualidade. O PSG sabe disso na fase de grupos. Extremamente interessante e com potencial muito grande. Deixou para trás o Clube Brugge sem ter grandes dificuldades. 2-0 na ida, 5-1 na volta em casa, 7-1 no agregado e a certeza de que está um nível acima e que pode competir por mais nessa Champions. A gente vai falar agora do Chelsea. O Chelsea é um caso bem interessante. O Chelsea perdeu o primeiro jogo para o Dortmund na Alemanha por 1-0, foi para Stamford Bridge jogar em casa, teve de cara um show da torcida adversária. Antes do jogo começar, o que se via no Stamford Bridge era uma mancha amarela de fumaça da torcida do Dortmund. Era como se a muralha amarela, parte dela, fosse para a Inglaterra. E de quebra, a gente tinha outro contexto no jogo. Um Chelsea instável, que não tinha feito mais de 2 gols em uma partida desde o ano passado. A gente está em março. Passaram 2 meses e o Chelsea não tinha feito mais de 1 gol em uma partida de Premier, de Champions, de qualquer coisa. Instável, questionado, com o Graham Potter cada vez mais pressionado pela imprensa, mas tentando se encaixar e melhorando. Por mais que não mostrasse resultados, a gente pega o jogo contra o Dortmund na ida, o Chelsea foi bem. Eu assisti o jogo e vi um Chelsea conseguindo encontrar momentos de superioridade, conseguindo criar chances e parando um Dortmund bem montado. E do outro lado agora, para enfrentar na Inglaterra, um Dortmund que vinha invicto no ano. O Dortmund não tinha perdido nenhuma partida em 2023. Sólido defensivamente, chegou a ser líder da Bundesliga, criando um time intenso e sólido também. E aí a gente vê a beleza do futebol. A gente tinha um invicto contra um time que não tinha marcado mais de um gol em uma partida no ano. O Chelsea faz 2-0 e jogando bem, e criando, e sendo ativo no jogo, intenso, com o João Félix bem, com o Sterling aparecendo para fazer o primeiro gol, o Havertz sendo decisivo, ele já tinha feito um anulado, vai para a cobrança de pênalti e, por mais que tenha repetido a cobrança, justamente a regra diz que quando há invasão dupla de jogadores do time adversário tem que ser repetida a cobrança e houve, ainda para piorar, um dos jogadores que invadiu tira a bola de campo, então essa cobrança tinha que ser repetida, o Havertz vai para a cobrança de novo, bate da mesma maneira, só que mais preciso, e consegue abrir 2-0 de vantagem. O Gallagher ainda faria um terceiro gol, que foi anulado, também bem anulado, mas é um Chelsea que teve volume de jogo, criou muito e conseguiu reverter o que é um prenúncio de uma eliminação precoce para um time que ganha tempo para respirar e para se
preparar ainda melhor para umas quartas de final e eventualmente, quem sabe, chegar mais longe na Champions League. O Graham Potter ganha sossego, ganha paz por um curto período de tempo, mas que é extremamente importante. E para melhorar, mais importante do que tudo isso, a confiança. O Chelsea pode sair com o ânimo revigorado para o resto de temporada que tem pela frente, para buscar, quem sabe, uma recuperação numa Premier difícil, para buscar entrosamento com um time recheado de jogadores que chegaram há pouco tempo, Félix, Enzo Fernandes, Mudryk, o próprio Sterling na primeira temporada, a zaga com Koulibaly também primeira temporada, Fofana que chegou há pouco tempo. É um time que está tendo que se encontrar no meio do fogo cruzado, no meio de Champions, no meio de Premier League. Não tem tempo para isso, mas ali está o Chelsea, tentando nadar com o Graham Potter, tentando se manter e ganhar a confiança dos jogadores. Um ponto importante para ele é essa classificação. E para finalizar, a gente fala de Milan, que depois de 11 anos de volta às quartas de final, importante para uma reconstrução do Milan que vem acontecendo há alguns anos, para um projeto a longo prazo do diretor esportivo Paolo Maldini, e para mostrar que o Milan tem um time cada vez mais sólido, com peças de altíssimo nível, como Theo Hernandez, Maignan, com jovens jogadores de alto nível, já Tonali, Tomori, o próprio Kalulu também tem feito boas partidas, na frente experientes, Giroud, Ibra, essa mistura que está trazendo o Milan de volta a um cenário mais importante. Foi campeão italiano na última temporada, vem bem nessa edição do Calcio também, por mais que o Napoli esteja totalmente desgarrado e dominando a Itália nessa temporada, o Milan também está ali buscando sua vaga na Champions e com a classificação que é de extrema importância para esse projeto de reconsolidação do Milan no cenário europeu. 11 anos se passaram e aqui está o Milan de novo, com a classificação mais que merecida. Vitória na Itália no primeiro jogo por 1-0 e nesse segundo, um Tottenham que foi apático por parte do jogo, tinha que ir mais à frente porque precisava do resultado, mas isso você tem que cobrar do Antônio Conte. O Milan fez a parte dele, foi seguro, foi sólido. O Tottenham mal causou dano ao Milan. Causou nos minutos finais ali com a cabeçada do Kane, que o Maignan defende muito bem. E no contra-ataque o Milan ainda bota uma bola na trave com o Origi. Mas era um Milan que fez uma partida de gente grande, porque se expôs pouco. Quando se expôs, foi seguro, teve mental muito forte e criou oportunidades. Incomodou o Tottenham, não deixava o Tottenham ter o controle da partida. Teve uma boa posse de bola fora de casa, jogando na Inglaterra, num estádio lotado, e contra um adversário qualificado, um Tottenham que está brigando por uma vaga na Champions League pela Premier League. O Milan mostrou força, não é um time que eu veja passando para, quem sabe, até mesmo a semifinal. Acho que se pegar o Benfica teria dificuldade, se pegar o próprio Chelsea acho que teria dificuldade, mas é um ponto importante para o projeto de longo prazo do Milan. O Milan está voltando, não é um time para hoje, mas pode ser um time para amanhã, com algumas peças que já estão no elenco. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu. Me digam aí quais são os seus palpites para os jogos da semana que vem. Quem você acha que pode chegar longe desses 3 que passaram? Quem sabe bater uma semifinal? Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o conteúdo que me ajuda demais para a nossa família aqui crescer. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.